Te dou $1000 se me servir em inglês. A voz do milionário ecoou pelo restaurante como um estalo seco, carregado de deboche. Era exatamente a frase do título. E quem tivesse clicado naquele vídeo sentiria no primeiro segundo que estava no lugar certo. Ele não disse aquilo baixinho, disse para ser ouvido, disse para machucar, disse para mostrar poder. A garçonete, Ana, parou no meio do passo. Sua pele morena contrastava com o avental já gasto, manchado nas bordas por dias inteiros de trabalho. Seus cabelos presos às pressas deixavam escapar alguns fios, e o tênis velho rangia discretamente a cada movimento. Mas o que mais chamava a atenção naquele instante era a calma absoluta que ela tentava manter, mesmo com o rosto queimando por dentro. Ela segurava a bandeja com firmeza, mas as mãos traíam uma leve tremedeira. O milionário percebeu e sorriu. Aquele sorriso de canto, afiado, de quem está acostumado a ver pessoas se encolherem diante do próprio dinheiro. A mesa ao lado virou imediatamente. Um casal riu. Um senhor balançou a cabeça, como se já soubesse o que iria acontecer. Mais uma humilhação pública, mais um poderoso rindo de alguém que não podia se defender. Outros clientes simplesmente observaram, silenciosos, como quem assiste a um espetáculo desconfortável, mas irresistível. Ana respirou fundo. O peito subiu devagar. A bandeja parecia mais pesada do que nunca. Ela sentia o estômago dar um nó, não de medo, mas de uma tristeza antiga, conhecida, que sempre voltava quando era tratada como se valesse menos. O milionário inclinou-se na cadeira. Bateu os dedos no bolso onde guardava o maço de dinheiro, como quem cutuca um cachorro com um graveto. E então, vai ganhar seus $1000 ou vai continuar me olhando com essa cara de coitadinha? Ana ergueu os olhos e sorriu. Um sorriso pequeno, quase invisível, mas que carregava uma certeza profunda. A certeza de que ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O sorriso de Ana, pequeno, firme, inesperado, pareceu cutucar o orgulho do milionário como uma agulha fina. Ele se endireitou na cadeira imediatamente, o rosto endurecendo. Não gostava de ser desafiado, ainda mais por alguém que, aos olhos dele, carregava aparência de gente simples demais. Ah, então a mocinha acha engraçado? Ele murmurou alto o suficiente para metade do salão ouvir. Tá achando que ganhou alguma coisa só porque sorriu? Ana abriu a boca para responder, mas ele ergueu a mão, interrompendo-a como quem cala um funcionário sem importância. Garçom, gerente, alguém! A voz dele subiu 2 tons. Parece que a funcionária está recusando atender um cliente. É assim que vocês tratam quem paga a conta aqui? O gerente, um homem magro de terno apertado, veio apressado, já com o olhar preocupado. Ele se virou para o milionário primeiro, não para Ana. Senhor, o que houve? O que houve? O milionário deu uma risada seca. Eu faço um simples pedido e sou desrespeitado. Ofereci até um incentivo para ela fazer o trabalho dela direitinho. Mas parece que essa gente prefere ficar de graça olhando para nossa cara. Ou essa gente doeu como um tapa. Alguns clientes balançaram a cabeça em aprovação. Uma mulher elegante cochichou para o marido. Hoje em dia, qualquer um acha que pode trabalhar num lugar desses. O marido concordou, olhando para Ana como se fosse óbvio que ela não pertencia ali. Um garçom colega dela chegou perto, desconfortável, e sussurrou. Ana, melhor você pedir desculpas. Ele é cliente VIP, a gente não pode perder ele. O gerente cruzou os braços, já assumindo que Ana estava errada. Se você não atender o cliente imediatamente, vou ter que te tirar do salão. E dependendo do que ele relatar, ele lançou um olhar ameaçador. Posso registrar como insubordinação grave. A garganta de Ana apertou. Ela não tinha feito nada. Nada. Mas ali, cercada por olhos acusadores, parecia que todos já tinham decidido que ela era culpada.
O milionário percebeu a fragilidade no ar e saboreou. Última chance, mocinha. Serve meu pedido, em inglês. Ou você vai embora daqui agora. Ana respirou fundo e, mais uma vez, aquele sorriso quase imperceptível voltou aos lábios dela. Um sorriso que o milionário não entendeu, mas que o fez sentir, pela primeira vez, um pequeno arrepio na nuca, como se algo estivesse prestes a virar. O gerente, já impaciente, aproximou-se de Ana com passos curtos e rígidos. Ele não estava ali buscando a verdade, estava buscando apaziguar um homem rico. O milionário cruzou os braços, satisfeito, como quem assiste a um espetáculo criado por ele mesmo. Ana, acompanhe-me até o fundo do salão. Agora, ordenou o gerente num tom que já anunciava o veredito antes mesmo de ouvi-la. Ela tentou explicar, a voz trêmula. Senhor, eu não me recusei. Ele... Chega! O gerente levantou a palma da mão, imitando o gesto autoritário do próprio milionário. Não vou discutir na frente dos clientes. Você está criando tumulto. Criando tumulto. Aquelas palavras bateram forte, como se ela tivesse sido rebaixada diante de todos. Alguns clientes comentavam em sussurros carregados de julgamento. Sabia que isso ia acontecer. Aquela menina nunca pareceu adequada para esse lugar. Deviam contratar gente com mais preparo. Uma senhora mais velha apenas lançou um olhar de pena. Talvez o único gesto humano ali. Mas mesmo assim, desviou o rosto, incapaz de enfrentar a cena. Ana sentiu o peito apertar. A bandeja em sua mão pesava como se tivesse virado concreto. Havia dias em que ela aguentava tudo, mas naquele dia, o orgulho ferido doía mais do que os pés cansados, mais do que a jornada longa, mais do que os sonhos engavetados. O gerente deu um passo ainda mais próximo, diminuindo-a. Você está suspensa por hoje. Vá para o vestiário imediatamente. Suspensa, sem ter feito nada, sem ter sido ouvida, sem chance de se defender. O milionário sorriu, satisfeito, apoiando o queixo na mão, como quem observa uma vitória pessoal. É assim que se resolve, comentou em voz alta. Ana baixou os olhos. Sentia a garganta arder, como se tivesse engolido uma pedra. Grande, seca, impossível de ignorar. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de indignação. Ela deu um último suspiro, profundo, dividido entre tristeza e algo diferente. Algo que queimava silenciosamente dentro dela. E no instante em que deu o primeiro passo para sair do salão, ela percebeu. Não era medo o que estava crescendo ali. Era a virada. Ana caminhava em direção ao fundo do salão, cada passo pesado como se o chão estivesse grudando em seus sapatos já gastos. O gerente seguia logo atrás, tenso, impaciente, enquanto o milionário observava a cena com a expressão satisfeita de quem acredita ter vencido. As mesas cochichavam, algumas riam baixo, outras apenas assistiam ao espetáculo da injustiça. Mas antes que Ana chegasse à porta que levava ao vestiário, ela parou. Parou completamente e, num gesto quase imperceptível, virou-se de volta. Sua respiração ainda estava acelerada, mas agora havia algo novo em seus olhos. Um brilho calmo, profundo, quase luminoso. Um brilho que não combinava com alguém derrotado. O gerente franziu a testa. Ana, eu disse para ir. Ela ergueu a mão, delicada, mas firme. Pela primeira vez, alguém interrompia ele. E então, ela deu um passo à frente, depois outro. E mais outro, até estar novamente diante do milionário. O silêncio que se formou foi tão denso que parecia possível tocá-lo com as mãos. O milionário ergueu o queixo, irritado, mas também curioso. Aquela menina não estava chorando. Não estava implorando, não estava quebrada, ela estava centrada. Ana então ajeitou a bandeja na mão, endireitou os ombros e com um sorriso suave, aquele mesmo sorriso leve que já havia incomodado o milionário antes, perguntou, em perfeito inglês, com pronúncia limpa, fluida,
impecável. Sir, would you like me to start with the wine list or shall I bring your main course first? O milionário congelou. O gerente congelou. O salão inteiro num instante virou estátua. Ana não parou. Antes que ele pudesse reagir, ela respirou fundo e continuou. Agora em francês, com um sotaque tão natural que fez uma mulher na mesa ao lado engasgar. Souhaiteriez-vous connaître nos options de desserts aujourd'hui, monsieur? Um casal ao fundo arregalou os olhos. A senhora idosa levou a mão à boca. Ana então virou levemente o rosto e, ainda sorrindo, falou em italiano, com musicalidade. Posso portar-vi dell'acqua frizzante o naturale, signore? O milionário começou a suar frio. As orelhas dele arderam, enquanto o rosto empalidecia, e ela não havia terminado. Virando-se levemente para a mesa ao lado, completou em alemão com firmeza. Möchten Sie auch etwas dazu bestellen? Alguns clientes sentaram-se melhor na cadeira, como se estivessem assistindo a um momento histórico. E então, com uma suavidade quase poética, Ana concluiu, em mandarim, articulando cada sílaba como se fosse música. Xian Shen, Shu Yao Wo Wei Ning Jie Shao Woman Jing Tienda Tubia Tui Jianma. O milionário soltou um soluço de surpresa. O corpo dele enrijeceu, as mãos tremeram discretamente sobre a mesa. O gerente pálido parecia ter perdido o ar. E naquele momento, Ana deu o último passo da revelação. Endireitou a coluna, sorriu de maneira tranquila, não de arrogância, mas de maturidade. E disse desta vez em português, posso continuar servindo, senhor? Em qual idioma o senhor prefere? Foi como se o mundo inteiro tivesse caído sobre o milionário. A bandeja dela pesava pouco, o silêncio pesava muito. Ali, naquele instante, o poder mudou de mãos. O restaurante inteiro parecia ter parado de respirar. As palavras de Ana, claras, perfeitas, impecáveis em 5 idiomas, ainda pairavam no ar como um trovão silencioso. E foi nesse silêncio quase sagrado que a reação começou. Primeiro, o milionário. Ele tentou abrir a boca, mas o ar simplesmente não vinha. A língua dele, antes tão afiada, agora parecia presa. A mão direita escorregou pela borda da mesa, suando tanto que deixou uma marca brilhante no tampo de madeira. O rosto, antes vermelho de autoridade, agora ficava pálido, depois acinzentado, depois vermelho de novo, como se o sangue estivesse perdido tentando decidir para onde fugir. E ele gaguejou, a voz falhando miseravelmente. Os olhos dele tremiam, vibrando como se buscassem uma explicação impossível. Ele piscava rápido, muito rápido, sinal claro de pânico. O milionário levou a mão ao bolso, onde guardava os $1000, e, por reflexo, tocou o dinheiro como quem segura uma boia prestes a afundar. Mas até isso falhou. Os dedos tremiam tanto que ele derrubou o maço no chão. O som seco das notas espalhadas foi a trilha sonora da queda social dele. Depois, o gerente. O terno dele, sempre impecável, sempre alinhado, agora parecia duro demais, como se apertasse o ar do peito. Ele deu um passo para trás, depois outro, o rosto branco como toalha recém-lavada. Os lábios ficaram finos, trêmulos. A garganta dele fez um som audível, um engasgo seco como quem tenta recalcular a própria vida em segundos. Ana, eu não sabia, ele murmurou, a voz quase infantil. Tentou endireitar a postura, mas o corpo não obedecia. Os ombros caíram, a cabeça abaixou, o queixo tremeu. Pela primeira vez ele parecia pequeno, muito pequeno. Minúsculo diante de alguém que minutos antes ele tratara como invisível. Os clientes ao redor também reagiram, e cada reação era uma pequena derrota moral. Uma mulher elegante levou a mão ao peito, boquiaberta, a maquiagem marcando ainda mais o choque. O marido, que antes aplaudia o milionário, agora limpava discretamente gotas de suor da testa.
A senhora idosa, que antes desviara o olhar, agora estava com os olhos marejados, de vergonha por ter permanecido calada. E no centro de tudo, Ana. Calma, estável, respirando fundo com os dedos firmes, segurando a bandeja, como se segurasse o próprio eixo do mundo. O milionário finalmente conseguiu falar, a voz quebrada como vidro. E eu... Desculpe, não era... Eu não... Ele esfregou o rosto, desesperado, tentando recuperar qualquer resquício de dignidade que ainda tivesse. Mas era tarde. A sala inteira tinha visto, tinha ouvido, tinha sentido. E naquele instante, quando o milionário, completamente desmontado, estendeu os $1000 com a mão tremendo e os olhos baixos, Ana apenas sorriu de novo, suave, profundo, e respondeu: Eu não faço meu trabalho em troca de apostas, senhor. Faço por respeito. A mão dele congelou no ar, a nota também, e o poder simplesmente mudou de lugar. O milionário permaneceu com a mão estendida, segurando o maço de dinheiro que agora parecia pesar mais do que todo o ego dele. Seus dedos tremiam, a respiração curta, os olhos marejados de humilhação, não a que Ana lhe infligiu, mas a que ele mesmo construiu. Lentamente, ele recolheu o dinheiro, baixando a cabeça num gesto raro, quase impossível de se imaginar vindo de alguém tão acostumado a mandar. O gerente, ainda pálido, tentou desesperadamente se recompor. Mas a verdade já tinha se espalhado pelo restaurante. Todos tinham visto sua pressa em punir, sua pressa em agradar o cliente rico, sua pressa em culpar quem tinha menos voz. Ele limpou o suor da testa com a manga do terno e se aproximou de Ana com passos curtos e envergonhados. Ana, eu reconheço que errei, profundamente. A voz dele saiu falha, quase engasgada. Você não está suspensa, pelo contrário. Vamos conversar sobre uma promoção, sobre oportunidades. Mas antes que ele terminasse, a diretora regional da rede, que observava tudo discretamente do fundo, adiantou-se. Uma mulher de postura firme, olhar analítico e presença calma. Ela se aproximou de Ana com respeito verdadeiro. Eu ouvi tudo, disse ela num tom sereno. E alguém que demonstra essa calma, essa competência e esse domínio não pode continuar invisível. Quero lhe oferecer uma bolsa de estudos integral, patrocinada pela rede, incluindo cursos de idiomas avançados, gestão e o que mais desejar estudar. Você tem talento demais para ficar limitada a um único balcão. O salão prendeu a respiração. Ana ficou imóvel por alguns segundos, absorvendo. O coração acelerado, a garganta apertada, mas agora de emoção, não de dor. Ela sorriu, um sorriso pleno, sincero. Obrigada, mas só peço uma coisa. A diretora assentiu. Que todos aqui, funcionários, clientes, gestores, aprendam uma lição hoje. Respeito não depende de aparência. O milionário baixou ainda mais a cabeça. E naquele instante, o restaurante inteiro entendeu. Ana não queria troféus. Ela queria mudança. Um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Não o silêncio do medo, mas o da reflexão. E era apenas o começo da transformação que aquela tarde traria ao mundo. Nos dias que se seguiram, a história de Ana rodou o país. Um cliente havia filmado parte da cena, não para expor, mas porque, segundo ele próprio, sabia que estava testemunhando algo importante demais para ser esquecido. O vídeo viralizou. Milhões assistiram a garçonete simples, de avental gasto e olhar calmo. Transformar humilhação em grandeza, não com gritos, não com vingança, mas com conhecimento e dignidade. O restaurante implementou cursos gratuitos de idiomas para todos os funcionários. A diretora regional transformou a Bolsa de Estudos de Ana em um programa nacional e o milionário voltou. Não com arrogância, mas com humildade. Pediu desculpas, sinceras, trêmulas, necessárias.
Ana o ouviu com respeito, aceitou e desejou que ele também aprendesse a tratar outros com a mesma gentileza que agora demonstrava. Ali, entre mesas, pratos e histórias compartilhadas, uma verdade brilhou. A dignidade nunca faz barulho, mas sempre vence. E conhecimento é o tipo de poder que ninguém pode tirar. Ana continuou trabalhando por um tempo, agora como referência. Depois, voltou a estudar. Cresceu, inspirou milhares. E sempre que alguém a perguntava como conseguiu virar o jogo, ela respondia com serenidade: eu só fiz o que qualquer pessoa merece, ser tratada com respeito. Se essa história te tocou, deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais gente. E comenta aqui embaixo: você já viu alguém ser subestimado e depois provar seu verdadeiro valor?